Irmãos, irmãs, com que alegria nos reunimos no dia do Senhor, o domingo, dia da sua vitória sobre a morte, iniciando o mês de julho, dia 4, com a solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos. No calendário universal da Igreja, o dia de São Pedro e São Paulo apóstolos é o dia 29 de junho, mas no Brasil a Igreja celebra no domingo seguinte, como estamos fazendo. É toda a Igreja que se une a eles na sua ação de anunciar o Evangelho ao mundo inteiro, a toda criatura. Estamos com o evangelista Mateus, no capítulo 16, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos, considerados colunas da Igreja, nos ajuda a compreender na fé a unidade na missão de evangelizar, confiada aos apóstolos de ontem e aos apóstolos de hoje. Mais uma vez, irmãos e irmãs, nos deparamos com o apóstolo Pedro, que, como ouvimos, reconheceu Jesus como Messias. E o que significa reconhecer Jesus como Messias? Significa que ele, Pedro, deverá identificar a sua vida com a vida dele, como verdadeiro discípulo missionário. No território de Cesareia de Filipe, distante de Jerusalém, centro do poder político, econômico, ideológico, religioso, é que Jesus é reconhecido como Messias. Não pelo povo, que o vê mais como um profeta, mas por seus discípulos, aqueles, portanto, que são próximos dele e o acompanham na missão. Eles, então, pela voz de Pedro, reconhecem Jesus como Messias. É Simão, então, quem afirma ser ele o Messias, movido por a ação do Espírito Santo, e não em sua condição humana, não porque ele ouviu dizer. É a partir da afirmação de Jesus como Messias, Filho de Deus, que Pedro começará a ser chamado pedra, sobre a qual será edificada a Igreja de Deus, cujas portas do inferno não poderão vencê-la. Ele é quem irá à frente como servidor exemplar do reino,
liderando a comunidade, igreja igualmente servidora do reino, com o poder de ligar e desligar. E com ele, evidentemente, os seus companheiros. Portanto, uma obra que não se trata de uma pessoa, confiada a uma pessoa, como uma tarefa pessoal, mas essencialmente comunitária. E Jesus, então, confiou a grande responsabilidade da liderança a Pedro, que o confessou como Messias. Qual é a função da liderança de Pedro? Não se trata de privilégio ou de algum poder, mas de amor que, na perspectiva evangélica, na perspectiva de Jesus, é sempre serviço. E o que deve fazer esta liderança? O que deve fazer Pedro e com Pedro os discípulos? Em primeiro lugar, conservar, em meio aos conflitos decorrentes da prática da justiça, a firme convicção de que o projeto de Deus que Jesus anunciou vai triunfar. O poder da morte é a injustiça não vencerão. Então, a primeira função do líder, no caso Pedro com os companheiros, é manter viva a esperança da comunidade em torno da justiça que inaugura o reino. E isso, evidentemente, não se faz com palavras, mas com gestos concretos. Em segundo lugar, mediante o contínuo processo de conversão, confissão. Confissão que Jesus é o Messias, confissão que Jesus é o Senhor. Conversão, confissão, para que o testemunho da salvação seja acreditado como aquele que vem de Deus. Assim, o ligar e desligar estão unidos ao pleno testemunho cristão. Não é algo conferido unicamente a Pedro. Pedro, aos discípulos e a toda a igreja. A igreja não pode prevaricar, a igreja não pode falhar, não é? No seu testemunho de que Jesus é o Messias. E ela, a comunidade, não é proprietária de poder algum. É sempre Jesus que constrói e dá daquilo que é seu. E a comunidade administra com alegria e na fé o poder que lhe é dado a partir do testemunho que vive e anuncia. Como? Servindo. Uma coisa que nós precisamos aprender sempre de novo é que as lideranças da igreja, a hierarquia da igreja, só tem sentido se for para servir, para animar, para confortar, para partilhar, para fazer com que todos possam caminhar juntos, participando juntos do testemunho de Jesus. É a igreja chamada, então, como diz, como quer, como pede o Papa, hoje mais do que nunca, a ser uma igreja sinodal, uma igreja onde cada um tem a sua missão, cada um tem o seu trabalho, desempenha o seu ministério na comunhão em favor do Evangelho, em favor da vida, em favor do reino. As chaves de que fala o Evangelho, mais uma vez, se refere ao dever da comunidade de administrar com sabedoria o que recebeu do seu Senhor, na fidelidade, na prudência, não é? Na justiça, nunca negligenciando absolutamente nada daquilo que ele deu a ela, a igreja. Com a solenidade de São Pedro e São Paulo, nós celebramos o dia do Papa. Rezamos pelo Papa e fazemos a nossa oferta ao Papa. Nós sabemos que o Papa é uma das maiores lideranças, uma das maiores autoridades que hoje o mundo tem.
na questão religiosa, na questão moral, na questão ética. E o Papa ultrapassa, não é, a sua liderança dos católicos para fazer com que ela chegue a tantos outros povos, a tantos outros irmãos, muçulmanos, países que não professam a fé cristã, para que eles possam, conosco e assim juntos, trabalharmos por um mundo onde a paz, a dignidade, a liberdade sejam realidade. E o que o Papa deseja? O Papa deseja, então, fazer este caminho com toda a Igreja, com toda a humanidade, respeitando as diferenças, conclamando a todos para a comunhão, para o amor que é Deus mesmo. Vamos pedir ao Papa para que ele continue com alegria, com disposição, com coragem, com fidelidade, não é? Juntamente com os seus irmãos bispos, presbíteros, diáconos e lideranças, levando à frente a Igreja, para que ela seja sempre mais servidora. E é Ele que nos pede, como sempre, né? Para caminharmos com Jesus, edificando com Ele, com Cristo crucificado, a Igreja, confessando sem medo o seu nome. Rezemos pelo Papa, para que ele seja fiel sempre. Colaboremos para que em nosso nome ele possa colaborar, sobretudo com aqueles em regiões tão distantes, tão sofridas, não é? Onde nós não podemos estar. E sobre todos, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.